Está começando mais uma edição do Apolocast. Defendendo a sã doutrina de Cristo. Sejam bem-vindos. Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio de Apolocast e neste episódio falaremos sobre o paralelo entre a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo, versus a voz do mau pastor, que compreende todas as coisas contrárias à vontade de Deus. Estamos vivenciando o início do que as Escrituras afirmam ser dores de parto, e que dará luz a uma nova era, e todo verdadeiro cristão sabe que, na verdade, essa será a era do anticristo, ou seja, a era onde tudo aquilo que se opõe às leis de Deus serão escancaradas e tratadas como uma nova verdade absoluta, onde a vontade do homem, o seu desejo e a sua utopia serão o centro das atenções aqui nesta terra. O entre aspas novo mundo que a ONU afirma ser mais inclusivo, mais unido, mais justo e mais sustentável, onde todas as religiões do mundo se unirão e conviverão juntas como se fosse uma só, que fora discutido nos episódios anteriores, principalmente no Apolocast de número 7, que tratou sobre as 17 ODS da ONU e a promessa de solução para os problemas deste mundo, o que será como uma, entre aspas, redenção a esta terra. Só que uma redenção alcançada por mãos humanas e não pelas mãos de Deus. Neste episódio, discutiremos então sobre as promessas que os falsos pastores apresentam às suas, entre aspas, ovelhas. O objetivo deste episódio não é de denegrir a imagem de ninguém, seja de líder religioso ou de alguma instituição religiosa, em específico, mas também não é fazer vista grossa para as heresias e os enganos que muitas correntes gnósticas e místicas têm propagado até mesmo dentro de muitas, entre aspas, igrejas. Vivenciamos uma época em que dizer a verdade bíblica tem se tornado uma ofensa para muitas pessoas, até mesmo para aqueles que se denominam crentes ou evangélicos. O profano tem se tornado santo e o santo tem se tornado profano. Como eu costumo dizer, estamos vivendo em um mundo invertido. E por que o tema A Voz do Bom Pastor? Porque assim como existe o bom pastor, aquele que se preocupa em mostrar para as ovelhas o caminho correto até Cristo, existem também os maus pastores, cujo principal objetivo é dispersar as ovelhas pelo caminho errado. E muitas correntes religiosas defendem a premissa de que todos os caminhos levam a Deus, e biblicamente falando isso é uma heresia, pois só Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que nos leva a Deus, como está escrito em João 14, verso 6. Então, para aqueles que acreditam que os falsos profetas existem para lucrar financeiramente falando, através da fé das pessoas, não é totalmente verdade, visto que o principal objetivo dos falsos profetas é impedir que as pessoas percorram o caminho correto até o Deus correto. Se no percurso os tais encontrarem oportunidade de lucrar, obviamente é um ganho a mais. No entanto, o principal objetivo foi, é e sempre será desviar os ignorantes da verdadeira palavra de Deus e do caminho das Escrituras, apresentando para estas ovelhas, ou seriam bodes, diversos atrativos que seduzem os seus corações, que inflam seus egos, que satisfaçam seus desejos humanos, que desperte a avareza, desejos esses que já estão no coração de todas as pessoas sujeitas a essa natureza corrupta humana. E é por esse motivo que tais faladores irracionais prometem coisas que o próprio Cristo não prometeu a ninguém. E é por isso que essas promessas não se cumprem, que a tão desejada riqueza e a prosperidade nunca se torna realidade na vida da maioria das pessoas que dão ouvidos a tais falsos profetas. Não pregam definitivamente o Evangelho da vida de Cristo, porque este não traz lucro. O Evangelho de Cristo traz arrependimento de pecados e redenção, e isso é um prejuízo para os tais homens sanguinários. É bom deixar bem claro que o papel do falso pastor ou do falso profeta pode ser desempenhado por qualquer pessoa, seja homem, mulher, teólogo, com título eclesiástico ou sem título, bastando apenas o desejo de enganar, e no entanto esses também vivem sendo enganados pela própria ganância. Então, primeiramente, definiremos o que é o bom pastor segundo as Escrituras. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, verso 11. Jesus Cristo foi o único pastor que doou a sua vida literalmente pelas suas ovelhas, ou seja, para aquelas que ouvem a sua voz e obedecem os seus mandamentos. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas.
João capítulo 10, verso 14. Cristo é o único pastor que conhece suas ovelhas interiormente e exteriormente falando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, versos 1. Jesus é o único pastor que não deixa nada de necessário faltar para suas ovelhas. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta o cordeirinho e os conduz ao colo. Guia-os com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías capítulo 40, versos 11. Jesus é o único pastor que não tosquia as suas ovelhas, não tira o sangue destas e não as mata, não as maltrata. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedica-se ao cuidado do rebanho, eu também tomarei conta das minhas ovelhas, e eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, no dia das nuvens ameaçadoras e trevas. Ezequiel capítulo 34, versos 12 e 23. Jesus é o único pastor que busca cada ovelha perdida no mundo do engano, da mentira, da heresia, da idolatria, do misticismo, etc. Definido então quem são os maus pastores. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. João capítulo 10, versos 1. Uma das principais características dos falsos pastores é que eles não entram pela porta da frente para apacentar as ovelhas. Ou seja, eles não seguem os padrões bíblicos, sempre acrescentam novidades a fim de atrair a atenção das ovelhas. Se utilizam de métodos humanos em suas supostas pregações, como por exemplo, usando o conceito de psicologia, de coach, de danças, festas mundanas do tipo Tomorrow Crente, gincanas, brincadeiras, ou jogos de luz, palavras e ordens que Cristo não disse, dentre outras. Porque para eles o conhecimento da Bíblia, as leis de Deus, o testemunho de Cristo, dos profetas e dos apóstolos, não são suficientes para convencer o pecador de seu pecado ou para atrair o pecador a Cristo e ao arrependimento sincero e verdadeiro, porque no final das contas o objetivo não é este. Você está ouvindo Apolocast, defendendo a sã doutrina de Cristo. Você está em mais um episódio de Apolocast, feito com muito carinho e atenção. Compartilhe com mais almas sedentas, por entender os fatos que impactam o mundo, a vida cristã, a cultura e tudo aquilo que ouvimos ou consumimos. Seja muito bem-vindo ao Apolocast. Mas o bom pastor e o verdadeiro Deus não se esquece das suas ovelhas e promete fazer justiça contra aqueles que enganam as ovelhas perdidas. Levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo e cooperador. Declara Yahweh dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão aos pequeninos. Zacarias capítulo 13, verso 7. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel: venho contra os pastores que apacentam meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Jeremias capítulo 23, versos 2. O apóstolo Paulo tinha consciência de que quando ele estivesse longe da igreja de Cristo, falsos crentes e falsos pastores introduziriam as ovelhas extraídas pelo caminho do engano. Por exemplo, em Atos 20, 29, eu sei que logo após a minha partida lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Isso pode ser visto na passagem que fala sobre Elimas, o mago, na passagem de Bar Jesus e também na passagem de Simão o mago. Ambos introduziram diversos conceitos e práticas do gnosticismo e do esoterismo egípcio na igreja primitiva. No entanto, Elimas o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Isso está em Atos capítulo 13, versos 8. Depois de atravessar a toda a ilha de Atepafos, encontrando um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Atos capítulo 13, versos do 6 ao 8. Estes dois tentavam desviar a atenção e a fé do procônsul na pregação de Paulo e de Barnabé, e de outros crentes.
eu estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande persona. E Simão, vendo pela imposição de mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, nos ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Isso está em Atos, capítulo 8, versos 9 e do 18 ao 19. Todos estes foram homens envolvidos com ocultismos e artes mágicas, principalmente do Egito e grego. Ouça essa citação retirada do livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. No entanto, havendo-se propagado a fé em nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a todos os homens, o inimigo da salvação dos homens já tramava antecipar-se na captura da cidade imperial, e para lá conduziu Simão, de quem já falamos acima. De fato, seguindo as hábeis artes deste homem, ganhou para o erro muitos habitantes de Roma. Isto é demonstrado por Justino, que se dirigiu em nossa doutrina não muito tempo depois dos apóstolos, e de quem exporemos oportunamente o que seja conveniente. Em sua primeira apologia, dirigida a Antonino, em favor de nossa fé, escreve como segue, abre aspas: e depois da ascensão do Senhor ao céu, os demônios levaram alguns homens a dizer que eram deuses, e estes não somente não foram perseguidos por vós, mas até foram considerados dignos de honras. Um tal Simão, samaritano, originário da aldeia chamada Gilton, que em tempos de César Cláudio realizou mágicos prodígios em vossa imperial cidade, Roma, por parte dos demônios que nele operava, foi tido por Deus, e como um Deus foi honrado por vós com uma estátua no rio Tibre, entre as duas pontes, com a inscrição latina seguinte: Simonidio Sanctum, ou seja, Simão o Deus Santo. E quase todos os samaritanos, além de um pouco de outras nações, proclamaram-no e adoraram-no como a um Deus primeiro. E há uma certa Helena que na época andava com ele, e que primeiro estava num prostíbulo, em Tiro da Fenícia, chamava-na o primeiro pensamento nascido dele. Isto segundo Justino. Também Irineu concorda com ele quando o primeiro de seus livros contra as heresias traça um retrato deste homem e de sua ímpia e nefasta doutrina. Expô-la em detalhes nesta minha obra seria supérfluo, podendo os que o queiram informar-se também da origem, vida e princípios das falsas doutrinas dos heresiarcas, que depois dele foram se sucedendo um após o outro, assim como de suas práticas meticulosamente transmitindo o mencionado livro de Irineu. Recebemos, pois, por tradição que Simão foi o primeiro autor de toda a heresia. Dele até hoje, aqueles que, participando de sua heresia, fingem a filosofia dos cristãos, sóbria e celebrada universalmente por sua pureza de vida, chegam de novo à superstição idólatra da qual parecia estes livres, pois se prosternam diante dos escritos e de imagens do próprio Simão e de sua companheira, a já citada Helena, e se esforçam em render-lhes cultos com incensos, sacrifícios e libações. Mas suas mais secretas práticas, nas quais se diz que quem pela primeira vez as escuta fica estupefato e, segundo uma expressão escrita que corre entre eles, espantado, verdadeiramente estão cheias de espanto, de frenesi e de loucura, e são tais que não somente não podem ser colocadas por escrito, mas que nem sequer com os lábios pode um homem sensato pronunciar o mínimo pelo exagero da obscenidade e costumes infames. Porque tudo quanto se possa pensar de mais impuro e vergonhoso fica bem superado pela abominável heresia destes homens que abusam de mulheres miseráveis e carregadas verdadeiramente de males de todo tipo. Eusébio, 2002, páginas 40 a 41. E em Zacarias capítulo 11, versos 17 diz: ai do pastor miserável, ai do pastor que abandona o rebanho e que lhe foi confiado, que a espada da justiça fira o seu braço e fure o seu olho direito. Eis que o seu braço secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente em trevas. Existem muitos pastores que, ao invés de alertar as suas ovelhas sobre as diversas facetas do ocultismo, do misticismo e das heresias que estão sendo introduzidas no mundo, entre aspas, evangélico, na crença e na liturgia da, entre aspas, igreja,
estão mais preocupados em falar sobre a teologia da prosperidade e a teologia da libertação, porque isso cresce materialmente a instituição religiosa, mas não acrescenta muitas almas para o reino de Deus, porque geram crentes materialistas que acham que Deus é uma espécie de garçom. E essas correntes de prosperidade e libertação são oriundas do movimento carismático. Vale a pena pesquisar sobre o assunto. Na maioria das igrejas espalhadas pelo mundo afora, é muito mais fácil encontrarmos, entre aspas, pregações, em que o homem é o centro das atenções, o que é conhecido como antropocentrismo, do que a pregações em que a vontade de Deus é o foco principal, ou em pregações cujo foco é nos alertar sobre o perigo da prática do pecado. Eu não estou dizendo que não tenha igrejas sérias que se preocupam em alertar os seus membros com relação aos perigos do pecado e dos sinais da iminente volta de Cristo. Eu estou apenas dizendo que qualquer pessoa preocupada com a salvação de sua alma já deva ter percebido. Esses falsos pastores são os mesmos que, ao invés de pregar contra o pecado e alertar os seus membros da volta de Cristo, estão muito mais preocupados em introduzir a política dentro da igreja. E esse assunto dá até briga. Política é algo para ser discutido na esfera humana e não na doutrina de Cristo. Mas, infelizmente, é muito difícil convencer as pessoas desse fato. E o interessante é que, ao questionadas, nem pastores nem membros conseguem provar teologicamente e biblicamente que as Escrituras afirmam a importância de se discutir política humana dentro do Evangelho redentivo de Jesus. Pois a doutrina de Cristo, o seu testemunho, sua carne dilacerada e o seu sangue derramado na cruz, nunca foi por política, e sim exclusivamente para redimir o pecador que se arrepende e que deseja ser salvo por aquele que é o único que tem a capacidade para o tal. Observação. Por que o olho direito em Zacarias 11:17 fora ferido? É interessante que um dos sinais que identifica as correntes ocultistas, esotéricas e gnósticas é exatamente a figura do olho esquerdo, conhecido como o olho de que tudo vê, ou o olho de Horus. Observe que para uma pessoa ter uma visão completa e perfeita, é necessário os dois olhos. Portanto, a figura do olho direito atingido é um exemplo do que não se está enxergando corretamente a verdade. Ou seja, o outro lado, o lado do engano, não apresenta uma visão real e total das coisas. Sempre apresenta meias verdades, meias realidades, que no final das contas são enganos por completos. E então, quais são as ferramentas que os falsos profetas utilizam para desviar as ovelhas de ouvir a voz do verdadeiro pastor? Bem, na realidade são várias. Eu cito apenas as mais utilizadas. Heresias. São doutrinas pessoais, né? Onde a pessoa ela entra em confronto com os dogmas da igreja. É uma ideia, um pensamento que está fora do contexto da religião. Pode ser também uma ideia absurda ou um contrassenso. É a ligação ou a recusa voluntária de uma ou mais afirmação da fé deixada por Deus na pessoa de Cristo, pelos profetas e pelos apóstolos. Portanto, qualquer ideia ou pensamento que não conste nas Escrituras e é praticada pela igreja ou por uma pessoa deve ser considerada como uma heresia. Gnosticismo é um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era, no que ficou conhecido como o cristianismo paganizado ou institucionalizado, e combina o misticismo com especulações filosóficas. Sincretismo religioso é uma fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. É quando uma religião busca em uma segunda elementos e práticas que serão fundidas com as próprias práticas, tornando-se um híbrido litúrgico. Por exemplo, uma unção de objetos como fitas, rosas, fotos, o que são práticas do judaísmo cabalista e das religiões afro. Aí aqui eu abro um parênteses para dizer que cada religião no Brasil é livre para expressar a sua crença. Eu não estou aqui para impedir que ninguém faça ou denigre as crenças. Eu estou simplesmente dizendo que aquilo que eu não creio, eu não concordo e eu não pratico. Panteísmo. Doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou uma identificação total entre um Deus, com D minúsculo, claro, e que está junto do universo e das coisas criadas. E ele não é transcendente ou superior à sua criação. Então, dentro do panteísmo, eles afirmam que tudo é Deus e Deus é o tudo. Para mais informações, ouçam o episódio 1 ao 3 de Apolocast. Misticismo evangélico. É uma inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais, no sentido de crer que,
coisas e objetos consagrados podem ter efeito para mudar a realidade física e ou espiritual das pessoas. É acreditar que a oração aplicada a objetos pode mudar o arbítrio das pessoas, sendo que Deus, Cristo e os anjos são usados como agentes de tal mudança. O que é errado biblicamente falando, porque o próprio Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Portanto, ninguém pode alterar a responsabilidade da decisão de uma terceira pessoa através do uso de objetos consagrados ou através de oração, sem que tal pessoa deseje mudar de direção ou aceitar Cristo e assumir que necessita ser salvo por ele. O bom pastor ele tem um único interesse, que é o de conduzir as ovelhas para a união com Deus, que é o Criador, tanto do bom pastor quanto da verdadeira ovelha. Na verdade, o homem que assume o papel de ser, aí é o que eu coloco entre aspas, pastor das ovelhas, não é bem um pastor, ele é o co-pastor, porque o verdadeiro e único pastor é Cristo. Ou seja, então o co-pastor assume a função de co-pastorear as ovelhas do verdadeiro pastor, que é Jesus, que é quem entregará essas ovelhas ao verdadeiro Deus, o Pai. A união com Deus está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versos 1 a 6. Se unir com Cristo, através da fé, de que ele é o Messias prometido por Deus desde antes da fundação do mundo. É deixar de viver segundo a sua vontade para viver segundo a vontade e desejo de Deus, demonstrado através das Escrituras e do ministério de Jesus Cristo. Se unir a Deus é abandonar o pecado e as vantagens da carne humana para satisfazer as vontades do Espírito Santo de Deus e morrer para este mundo e viver para Deus. Segundo o pastor e teólogo Hélio Silva, a união com Deus não é, abre aspas, a mística união do panteísmo, que diz que Deus é ou está em tudo e que Deus é tudo ou que o tudo está em Deus. Em particular, não há nenhuma união entre Cristo e os descrentes. O panteísmo é inaceitável porque viola os argumentos da causa e de efeito, como está escrito em Hebreus capítulo 3, versos 4, e Hebreus 19, versos 1 a 3, e Romanos capítulo 1, versos 20. É determinístico, enquanto que nossa consciência grita que somos livres e responsáveis pelos nossos atos, por isso punimos os criminosos. Destrói as bases da moral, implicando que não existe pecado, nem nada errado e nem condenação, etc., o que viola nossa consciência, como diz em Romanos 2, capítulo 2, versos 15. Crer que Deus também é mau foi o que levou os pagãos a honrarem o mal, tornando a religião impossível. Se eu sou Deus, como eu posso adorar e servir a mim mesmo? Deifica e envaidece o homem, tornando-o parte de Deus. Contraria a realidade concreta. O universo que não se auto-mantém tem que ter tido um início, pois, por exemplo, o ferro não demonstra nenhuma vida e nem alma. Não há pensamento sem o pensador. Silva 2002. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. Mateus capítulo 25, versos 31 a 34. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versos 41. Portanto, que cada ouvinte procure certificar-se de se está ouvindo verdadeiramente a voz do bom e verdadeiro pastor, que é Jesus. Certifique-se também de que está em oração e jejum e comunhão com Deus e se é uma ovelha de Cristo ou um bode. Porque as verdadeiras ovelhas de Cristo sabem quando a voz é de Cristo e quando a voz é do homem. Mas muitas pessoas por medo, elas preferem acreditar na voz dos falsos profetas, que as ameaçam com inúmeras pragas se elas não obedecerem à sua voz como se fosse de Deus. Como saber se a voz do pregador é realmente a voz de Cristo? Compare tudo o que ele diz com o que está nas Escrituras.
E se ele disser algo que Cristo não disse, se ele ordenar algo que Cristo não ordenou, fuja, não obedeça. É melhor obedecer o que está na Bíblia do que obedecer o que diz o homem. Não tenha medo de pensar diferente da maioria, até porque a maioria é que está indo para o buraco. Encerramos por aqui e convido-os para o próximo episódio. Fiquem na santa paz de Cristo. Até a próxima.